Por que eles permitem, por exemplo, a gente entrar em relacionamentos problemáticos? Para você aprender sobre padrões tóxicos, aprender a melhorar a sua própria frequência pessoal, porque você se conecta e isso não tem jeito, tá? Às vezes o universo ajeita aqui, ajeita ali, mas a gente conecta porque a nossa situação que não está legal permite, por algum motivo, que aquilo aconteça. Porque se tiver com porta fechada, isso não vai acontecer. Mas o resultado a gente desenvolve discernimento, observação, posicionamento, né? Escolhas profissionais ruins. Será que ele nos direciona? Também. Só que a gente também tem um pensamento, às vezes, errado sobre o que é a escolha profissional. A gente vai mais pelo dinheiro do que pela própria coisa em si, para descobrir a verdadeira vocação, como se deve envolver, se evitar que você, ou permitir que você faça algumas coisas que entender que determinados caminhos vão levar uma frequência próxima a pessoas que não são legais. Então você encontra seu propósito entre erros e acertos, ele vai estar ali. Né? É um cara que pensa, é um pai, sua mãe, num princípio bem maior e mais respeitoso, vendo você praticar as mesmas coisas erradas. Seus pais provavelmente não queriam, ou imaginam não, se existissem não iriam querer, que você faça as besteiras. Gastos desnecessários, por que o meu mentor deixa? Por que ele permite a gente fazer tanta besteira com dinheiro? Para a gente aprender a administrar, não as questões só do dinheiro, a próprio recurso, a própria ideia, a paz da gente. Porque quando você começa a desequilibrar, na verdade, você parou de planejar a sua paz lá na frente. Você parou de fazer, então isso também tem a presença dos mentores, tá? Impede que você aprende o valor, não só do dinheiro, como o valor da geração da segurança, da energia, da tranquilidade, de como você faz isso. Assim, erros que ele provavelmente vai falar rapidamente não para você. Envolvimento com drogas, álcool, apostas, relacionamentos violentos. Eu já vou dizer, ele vai falar, olha, como você, uma pessoa sensata, olha, é uma direção que não tá mais para você. Você vai sentir até uma repulsa, o que é interessante. Existe uma certa repulsa quando o mentor não está colado. Quando você é como se fosse um dueto. Como você nasceu com uma pessoa que está sempre mentalizando, enviando as direções, a gente precisa sentir essa direção constante. Na hora que você vai fazer uma ação em que ele não está de acordo com aquilo, você vai sentir você meio que sozinho na mentalidade. Dá um vazio mental. Ou uma confusão, ou uma proximidade com energias que são exatamente aquela que Então, é ali que você tem que parar e falar, cara, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa estranha, tá? Tem um distúrbio na força, não tá suave essa sensação que eu estou fazendo. Parece ter alguma coisa incorreta nela. E essa sensação é que você tem que estar sempre em observação, tá? E aí, questões educacionais, ele sempre vai fazer você tentar direcionar a ser um ponto mais sensato da vida, mas existem as questões kármicas que não tem como correr. Meu mentor descansa ou trabalha 24 horas? Pergunta boa, retada essa. André Luiz esclarece. Os mentores não conhecem fadiga como os encarnados, mas possuem períodos de renovação energética e atividades contemplativas, necessitando, obviamente, de amparos, às vezes, de amigos, de grupos, de equipes, ou emergências onde ele aí sai do estado de descanso. É como se estivesse em casa, aconteceu uma coisa muito séria, e você percebe a ação e você vai atuar sobre ela mesmo estando no seu momento de relaxamento. Então, nem todo é parecido. Tem um monitoramento basicamente contínuo. Ele sabe, cara, ele sabe por mas por isso que às vezes é importante fazer essas coisas. Às vezes eu tento fazer isso. Você senta um pouquinho, só tenta para saber que é interessante. É o ato de você diminuir um pouco todas as ações que estão acontecendo ao redor. Para o corpo totalmente, fecha os olhos e tenta ficar em estado de contemplação do que está acontecendo. Não movimenta a ansiedade, não mexe. Naquela hora você para um pouquinho, aí você vai perceber até algumas ações. Aí é a hora que você pode solicitar a presença. Não pense que o mentor chega e o encosto sai, não é assim que funciona. Ele vai atuar junto, sozinho, separado, não faz diferença. Você fecha os olhos, você percebe que aquela linha de pensamento, a sensatez, ela está ali com você. Às vezes o encosto está botando para quebrar.
peso, o ambiente está pesado, as coisas estão meio erradas, está meio distorcido, mas ele está ali. Tá sempre. Ele não precisa vir aqui, isso que é importante, tá? Ele não precisa vir aqui do meu lado. A conexão mental, ela, justamente por ser assim, não precisa, não depende. Aliás, é a melhor que tem, essa quem está estudando para aprender, é o verdadeiro amor. Não precisa de conexão próxima. Se você fechar os olhos aqui, se o seu mentor estiver em Andrômeda, em outra galáxia, a conexão é a mesma, é imediata. Então, essa é a dificuldade, porque ele está acostumado ao encosto que pega a gente e fala, bora. Esse é o problema, né? Resmungão, um grande abraço, já respondo você já. A Brenda é sempre junto aí. Tá. Então, você tem a situação normal, que é o seu mentor principal, monitorando você à distância, com equipe de apoio eventualmente para emergências, ou ele vindo até aqui, dependendo da situação, adentrando a umbral. Não é sempre que ele vem até o umbral, não, tá? Não precisa vir. Para o que ele está fazendo com você, a presença física, o mais conta é a conexão mental. Quem vai fazer as ações físicas são os guardiões. Aí um monte de equipe por aqui. É como literalmente a ação de um SAMU que pega o telefone, para onde eu levo o paciente? Vai ter alguém, um médico, ou vai ter um olha, leva para tal local, eu estou aqui, ele vai estar monitorando tudo, só que diferente de uma forma extremamente tecnológica. Situação de crise, você vai ter o seu mentor com atenção total, uma mobilização geral da equipe também e orientação da própria equipe ou do grupo Karma ou dos grupos espirituais que trabalham junto com o mentor, tá? Sempre vai ter uma certa visão. Só que a questão do monitorar, esse que é o estranho. Que a gente continua achando que está só, o tempo todo. Mas vou fazer essa pergunta para você aqui. Você vê que interessante. Quantas vezes? Vou dar aqui por semana, só para você ver. Você para, não minta não. Uma vez por semana, fecha os olhos para conversar com seu amigo espiritual. Só fecha os olhos um pouco. Você faz isso? Você fazer uma análise de como é que tá, olha, tal, correndo tal. Pelo menos uma vez por semana. Você faz isso? Você desliga um pouquinho assim, com uma conversa tranquila. Você não precisa nem falar o que você está sentindo. Ele sabe. Nessa intimidade. Nossa, essa sensação essa semana foi super interessante. Cara, você tem que fazer isso uma vez por dia. Um bate-papo simples. É como se fosse cara, leva isso para sua vida. Isso é tão bonitinho, porque isso não tem dependência de nada. É interessante que, no mínimo, pela questão neurológica, quem faz isso tem uma organização do inconsciente melhor. Nem falando de espírito. Quando você para um pouco, você entra em alfa. O ato de estar em alfa, na neurologia, é o intermédio das ondas tetas e as ondas beta, que é a vigília. Esse intermédio já organiza o sistema de uma forma interessante, tanto que a meditação é indicada dentro da medicina. Porque eles não sabem o que acontece, mas eles sabem que estados alterados de consciência, a oração, calma, faz bem para o corpo. Então, mas ainda assim, tem outras questões. Tem você com você mesmo, tem a responsabilidade de você repassar o que está acontecendo no seu interior, repassar de forma super inteligente e responsável o que está acontecendo ao seu redor, as atitudes que deviam ser tomadas, a sensatez, é como se você tivesse instalado um firewall. E todo o antivírus, eu formatei meu computador, por exemplo, ainda está sem. Mas todo o antivírus, eu não instalei porque eu espero instalar tudo para depois instalar o antivírus, senão dá ruim. Ele trava tudo. Todo firewall e antivírus deixa o sistema mais lento. Por quê? Vai ser checado tudo que está acontecendo no computador. Isso é super importante. Então você checa tudo que está acontecendo na sua vida, e isto é importante. Saber, olha, eu senti isso, por que eu estou sentindo, vou para tal lugar, estou pensando em fazer. Cara, o mentor tem um poder de fazer você o encosto também faz, mas o mentor também tem. Ele tem uma varinha que eu não sei dizer o que acontece, e acontece às vezes comigo. Você está quietinho assim,
Ele consegue incentivar você a fazer uma coisa ou tirar o incentivo daquelas que não são legais para você, quando você faz isso. Por isso que é importante esse checklist. Você pensa sobre o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou indo... Um exemplo. Aí eu ando saindo com os amigos e tomando umas cervejas, eu não estou achando estranho, mas você não parou para pensar sobre isso. Quando você faz isso, vem o pensamento, mas por que você está fazendo isso? Que interessante, eu estou perdendo tempo. Sim, você vai para qual lugar? Qual é a sensatez de você estar fazendo isso? Qual é a direção? Por que você está fazendo? Isso ele faz você questionar. Chega no ponto, ele fecha o cerco, em vez de você bater na parede e ir para lugar nenhum, e você desiste. Ali você desiste, você toma a decisão. Porque você percebe a direção, você fez o planejamento. Fazer sozinho já é suficiente. Mas quando você solicita a presença e faz o trabalho mental, você sente a parede. Ele trava você. Porque a sensatez vai fazer com que feche as portas para os encostos. Por exemplo, uma pessoa sensata, ela jamais ela vai planejar uma coisa malvada. Ela pode até ficar um tempão planejando, mas ela está com presença do encosto, porque ela não está pensando de forma sensata. Então, o mentor, ele faz e é bem forte, é bem comum isso, tá? Então, precisa parar, tá? Eu tenho tentado fazer, antes de gravar aqui, eu paro uns 5 minutos, que é pouco, ao máximo possível, tal, coloco a musiquinha, tento, né? Uma das principais, eu vou precisar de uma certa concentração. Então, isso, a não ser que dê algum problema, tal, eu não gosto de chegar corrido, tenho que chegar aqui mais de boa, tal. Tá? Essa pegada aqui já foi. Tá? Uma pergunta interessante: como que o meu mentor consegue cuidar de mim, caso seja um mentor familiar, ou um mentor, e de outras pessoas que ele também, caso aconteça um... André Luiz explica: a consciência espiritual liberta das limitações físicas, permite aos mentores acompanhar múltiplas situações simultaneamente através do desdobramento da atenção. Isso eu vi fora do corpo. Olha, como projetor astral, eu tive uma oportunidade que eu nunca tinha pensado. Daí para pensar, Leonardo, muito obrigado. Já tinha respondido também. Eu cheguei numa feira de ciências assim, espiritual, que os caras encontravam as coisas pela mente. Assim, eu, curioso por tecnologia, devo ter sido levado para esse lugar. Chegando nesse lugar, tinham vários equipamentos, tudo era uma questão mental. Ali era tudo conexão mental com dispositivos e coisas de todos os tipos. Não dá para saber quantas, que eram, eu não sei dizer, mas dezenas de locais diferentes. Uma delas, que eu cheguei, essa foi a única que eu consegui me lembrar. Eu cheguei na frente de um local, tinha uns equipamentos no chão, assim, parecia parecia disco voador, na verdade. Porque não eram drones, eram coisinhas redondinhas, mas como não tinha as hélices, então você vai ver como é que aquilo voa, e voa. Sistema energético, sei lá como é que eles fazem aquilo ali. Tem alguma tecnologia. Aí ele falou, olha, me pegou um dispositivo, que era um gel, um negocinho, que era transparente, era um gel transparente. Coisa que colava. Eu peguei aquele gel, colei, o negócio da caneta aqui, colei aqui, ó, nessa posição aqui, exatamente assim, pequenininho aqui. Colei, imediatamente veio na minha visão as duas câmeras perfeitas do drone. Na minha mente, eu não enxergava, não precisava de um monitor, eu continuava vendo, eu como pessoa, e aqueles negócios na minha mente, não era uma coisa que eu não sei explicar, velho. Obrigada, André, pelo carinho, tá? E aí aquilo tomou voo, cada um foi para um lado, e era eu quem controlava. Ele falava, esse dispositivo pode controlar até 8 equipamentos, mas a gente só vai deixar você controlar ele, estava falando um com o outro, né? Ele controlar 2, porque ele pode perder a consciência e voltar para o corpo. E eles não tinham preparado ainda, acho que esperavam projetores astrais ali também, mas não era exatamente a visita mais comum, né? Então, por preocupação, existe uma cautela muito grande com o projetor astral. Nós, quando estamos fora do corpo, eu estou sem meu equipamento como eu formatei o computador, não deu tempo de fazer os negócios de controle de câmera, então esquece. Nós somos tipo crianças. Sabe o idoso que tem um cuidado? Sabe a gestante e as crianças de colo? Tá? Nós, os projetores astrais, somos assim, fora do corpo. Tá fora do corpo é prioridade. Passa na frente da fila, porque senão você pode voltar para o corpo, pode dormir. É bem comum, os projetores astrais ficam sempre nas palestras na frente.
Eles não ficam atrás. Eles são colocados na frente, nos locais, sempre. Por quê? E é comum você ver os caras dormindo, tá? Você senta, tá dormindo. Quem sai do corpo? Bastante, já fez algumas vezes. Cara, várias vezes. Então eu estava nesse local, você nem fica na feira, você passa na frente de todo mundo. É como se assim, e outra coisa, ninguém acha ruim. Todo mundo acha super legal. Olha, o cara tá fora do corpo. É tipo assim, cara, é tão absurdo que seria algo assim. Você tá numa feira de adulta, de paraquedas, chega um menininho com grande capacidade, assim. Como assim? É um negócio assustador para os caras. Os caras acham isso. Como que esse menino está aqui, lúcido aqui, nesse lugar aqui? Então, assim, ninguém reclama. Todo mundo acha engraçado, bonitinho. Passa na frente que os caras ficam. Cara, falou que está fora do corpo, dimentou encosto, lúcido, abre o olho desse tamanho. Porque não é comum a lucidez, tá? Vide isso, tem até no nosso lar, quando André Luiz vê uns caras com uma luz atrás das costas, ele entra em desespero. Outros caras falam, é normal isso aqui. Esses são os caras que saem do corpo e vêm aqui no nosso lado de vez em quando. Não era comum ver isto lá. Quem via sempre se assustava, porque eles também, quando você está fora do corpo, você tem a clara evidência quando você é desencarnada nas dimensões superiores, um pouco aberta. E o projeto astral, ele tem, por causa que a gente chama de placenta astral, que é o sistema energético, um sistema muito forte energético atrás dele, que a gente não consegue chegar, mas é justamente o que controla a gente, por isso você não consegue sair do corpo direito. Nós temos um balaio, é uma teia de massa branca que a gente tem nas costas da gente, pai, velho. Então, sai do corpo, aquilo puxa, prende e tira a consciência, porque ele prende você, é um corpo físico, carnal, animal, que dá vontade de morder, fazer sexo, comer, fazer as necessidades. Esse corpo é um negócio animalzão. Aí tem vontade de bater nos outros. É por causa do corpo. O corpo, ele faz isso. Ele evoluiu no planeta para no planeta ter essas sensações. Então a gente sente a mesma coisa que o corpo sente. Você é instigado a sentir as e você vicia nessas coisas que você sente. Por isso que os espíritos ficam presos. Não conseguem. Os espíritos vêm de outra esfera, nasce no planeta Terra e fica preso no umbral. Porque não acostuma com as sensações físicas, que é a mesma coisa de detalhes que nós viciamos. Você pega uma criança, um bebezinho, que nunca comeu nada, dá chocolate para ele, se deixar, ele só come isso. Aliás, se deixar, a gente só come isso. A gente que é meio sensato não faz, né? Então, ele como é que faz? Ele cuida de você, 80% da atenção é dedicada exclusivamente, normalmente, a uma pessoa. Tá? Porém, ele tem monitoramento constante de seus estados emocionais. Os outros, ele está sempre em observação. Quando é um mentor de família, por exemplo, tem o Doc, provavelmente deve ser um cara que deve ser mais ou menos conectado, eu imagino, mas não tem só, tá? Amigos, né? Aí você tem o seu Pena Branca, que é um espírito familiar. Ele era mentor da minha mãe. Aí ficou meio... Esse cara, ele tem uns 20% de atenção em cima de mim, mais ou menos. Da necessidade, ele vem, nem sabe que vem, aparece tal, abate aqui na porta, eventualmente, quando dá um alarme, ele vem, quando não pode, ele que vem na frente, mas eles não estão só, é uma equipe. Minha mãe deve ter uns 2 a 5% de presença, eventualmente ela chega, então a sua vida também é assim. Então, apesar de ter ela sempre vai falar, não, tem que, minha mãe, se tomar uma atitude sobre mim, Saulo, ela vai lá, preciso falar, o exemplo, você falar com o Doc. Um exemplo. Ela vai, para tomar uma atitude, ela vai ter que entrar em contato com o Doc pela responsabilidade, como qualquer outra coisa. Se você tem vai tomar, sei lá, uma professora que tem uma certa força sobre a criança, não pode tomar uma atitude sem falar com a mãe. Essa responsabilidade, ela existe. Então, é meio que dividido a responsabilidade, mas sabendo que tem uma pessoa sensata que está sempre ali, tá? Cuidando. Pergunta sobre comunicação que eu coloquei, tá? Seu mentor escuta tudo isso que você pensa, que você fala, que acontece? Emmanuel revela aqui os métodos do Consolador. Falamos através da inspiração, da intuição, dos pressentimentos, dos sonhos, de todas as formas sutis de pensamento, são captadas pelos espíritos que nos acompanham, tá?
eles tanto falam com a gente, como eles percebem nossos pensamentos. Na verdade, nós também temos a capacidade de perceber os pensamentos deles constantes, só que a gente não percebe. Cara, eu fiquei um pouco assustado no bom sentido. Eu, certa vez, estava fora do corpo e fui para um centro que eu trabalhava lá, só que não era bem diferente a região, não sei se foi o que eu trabalhava, mas a sensação que eu tive foi essa. Cheguei nesse local, eles falaram, ó, tem um mentor aqui, você não está conseguindo ver, não sei quem é aquele cara, e ele está querendo fazer o acompanhamento com você. Aí eu vou passar a passagem para ele. Eu nunca tinha visto até então isso. O cara que falava comigo, eu vi, ele era um trabalhador daquele local. Natan, muito obrigado. Tá? Escola das Sensações também. Já respondo. Hoje eu acho que eu vou programar de madruga. Assim que eu terminar aqui. O aplicativo tem umas coisas para fazer lá. E aí ele falou, deu passagem, aí cheguei ele transfigurou um cara que eu não sei quem é, eu não me lembro hoje quem é, né? Na hora eu sabia. Começamos a andar pelo centro, tinha um cara sentado numa cadeira, tinha várias, né? Ele pegou, fica atrás desse cara aí. Bota as mãos, olha que força. Eu não era o mentor do cara. Eu não tenho conexão mental com esse cara que o mentor tem. Repara só a força que a gente tem, tá? Coloca as mãos na cabeça dele. Eu lá no mundo espiritual. Pede para ele parar de balançar a perna. O cara tava. Irmão, relaxa um pouco, para de balançar. Rapaz, na hora. É como se fosse uma ordem. E o cérebro do cara, sempre que te fala, responde. É incrível. O cara parou de balançar a perna na hora, velho. A mão do cara tá assim para baixo também, tá meio parou, era um senhor, pede para ele colocar as mãos nas pernas. Com as palmas para cima. O cara na mesma hora, velho. Na hora. Você fala, é quase que um comando, é como se você estivesse fazendo assim. Então, esse é o poder do mentor sobre você. Ele não faz porque não pode, porque não deve. Mas tem hora que as ações que nós fazemos são totalmente controladas. É a hora que ele chega para você e fala, liga para essa... Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não têm noção, vai. Nem eu tenho. Eu falo porque eu não tenho, mas é assustador. Eu estava... Olha só que coisa. Tem a minha própria sensação espiritual, mas eu sei que não é só. Jonas, muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. André também por virar membro. Obrigado, tá, Natan? Eu estava trabalhando numa empresa pequena, mas muito legal. Mas da época da faculdade, estava bem difícil, porque eu não conseguia dormir na faculdade de desenvolvimento de sistema. Não conseguia dormir direito, porque eu estagiava o dia todo, estudava à noite, chegava e ficava morto, estagiava uma parte do dia, né? Chegava morto, estagiava mais do que deveria. Aí eu cuidava de todos os sites da empresa. Eu que cuidava. Cara, eu quero uns 20 sites. O estagiário fazia tudo. Aí tudo bem. Eu estava sentado numa tarde, já tinha 3 anos que eu estava ali. 2 anos, eu estava no máximo do estágio, já para você ter ideia. Não podia mais continuar. Mas ali estava, tudo ali estava errado. Eu trabalhava mais de 6 horas, tudo ali estava errado, mas eu não reclamava, ia seguindo o meu caminho. Sentado na empresa, quase falei o nome da empresa. Sentado na empresa, sem a sensação. Levanta. Cara, eu nunca tinha feito aquilo. Eu não estava me sentindo mal, eu não estava reflexivo. Bateu um negócio assim, levanta que tem uma coisa para você. Eu levantei à tarde. Levantei e saí. Todo mundo olhou assim, onde é que ele vai? Saí da empresa e fui andando. Naquele dia, eu saí, claro que depois eu ia voltar, mas eu simplesmente levantei e saí, fui andando pela rua assim e tal. Eu lembro que eu passei na frente do Rio Capibaribe, olhei para o Rio Capibaribe, ainda vi uma tartaruga, vi o casco da tartaruga passar assim, que eu fiquei um pouco... Aí me veio na cabeça assim, cara, eu estava em Recife, aquilo foi 2010, por aí. Já estava em Recife há uns 2 anos e pouco. E já tinha, desde 1999, de 2001 por aí, tinha uns 8 anos, mais ou menos, que eu não falava com um cara. Que era o cara... veio a mente, na minha mente, veio ele fechado na minha mente assim, velho. Elinho, que tocava cavaquinho com a gente. O cara tocava cavaquinho, velho.
por que eu preciso falar com esse cara? Por que eu preciso falar com esse cara? Por que eu preciso falar com esse cara? Eu não tinha nem contato dele, para você entender. Eu liguei para uma outra pessoa, perguntando se ele tinha contato, que ele me deu o contato dele, mandei uma mensagem, ele me respondeu na hora, cara, tô atrás de você 1 semana. Saiu minha música Tique Bom, eu nem sabia, velho. Tinha um processo na Rede Globo, que o Louro José dançava minha música todos os dias de manhã, e eu só sabia. Lá. Mas né, e tinha um processo da minha associação de compositor, em cima eram 40 compositores nesse processo, eram deles, eu não sabia, velho. Aí tinha um dinheiro retido, e tinha sido pago, e a gravadora estava atrás de mim. Foi a própria, na época, Universal, que entrou contra a Globo. E aí, o valor foi um valor que eu pude parar de estagiar. Eu pude pagar minha faculdade, não foi muito, mas deu para pagar a faculdade toda. E foi o que eu fiz. E eu saí, eu levantei, olha, eu não vou mais, obrigado, tal, já passou até, não podia nem estar aí mais, tal. Aí saí, né? Veja que interessante, que coisa interessante. Como é que é isso? De onde vem isso? Seu mentor, velho. Ele tem força sobre a gente, às vezes, maior do que o encosto, só que ele não faz. Quando faz, você não percebe. Mas tem níveis de intuição que eu não sei explicar de onde vem. São fora de série. São forças. Certa vez, estava eu e meu irmão André andando. Eu já falei isso várias vezes para o André. André se assusta com isso. Eu sinto uma coisa. É uma conexão. Eu nunca sei direito dizer. Parece que é você, mas não é. Eu falo, André, vai acontecer isso aqui. Vai. Altera tudo. A sensação interna que você tem é sua, mas tem alguma coisa que parece que entra na sua mente assim, e é o seu mentor com você, velho. É impressionante. São coisas boas, normalmente. Por isso que eu falo, são caminhos abertos. Por isso que eu falo que são coisas legais. Essa é a força do seu mentor com você. Só que a gente não percebe. O que a gente faz? Só percebe negatividade. Quando é positivo, parece que é bom, a gente não analisa. Tem forças que são inexplicáveis. Só que ele nem sempre age assim. Às vezes, em determinadas situações, o impacto pode ser desse jeito, mas não é sempre. Por isso você tem que estar ligado que essa voz, normalmente, você não ouve uma voz clara do mentor. A citação de Emmanuel, a comunicação direta e constante prejudicaria vosso desenvolvimento moral, a vossa confiança pessoal. A nossa voz deve ser sussurro e não grito. Emmanuel falando isso. Então, assim, se ele falasse, ele preserva a sua autonomia, apesar de existir situações onde que eles passam do limite. Existem casos, isso a gente não tem informação, isso a gente supõe. Por causa dessas regras tão rígidas dos mentores, quanto ao respeito, à autonomia, ao livre-arbítrio, às questões kármicas, eles provavelmente têm regras difíceis lá. Vide o exemplo no livro Deixe-me Viver, esqueci o nome da médium, mas Luiz Sérgio, cara, Irene Pacheco Machado, ela, em determinado momento, entrou uma mulher numa clínica de aborto. Isso está lá no livro, tá? E ela pretendia fazer uma clínica clandestina, né? O aborto. O Luiz Sérgio, meio que agoniado, meio que não sei se impulsivo, como ele tem a personalidade, faz uma força, se plasma na frente da mulher, a mulher vê ele aparecer na frente dela, ela levanta, sai correndo da clínica e não faz o aborto. Pois ele é chamado a atenção no mundo espiritual e sofre uma punição de passar um tempo sem poder fazer incursão no umbral, para poder não e precisar fazer outro curso para poder entender as regras do que pode ser feito. Então, existe, provavelmente, punições, tá? O que é natural, punições educadas, bons direcionamentos, né? Para que eles não passem do limite. Então, eles são muito sérios com isso. É uma coisa muito séria. Não é que vai ser uma punição, mas não pode. Algumas coisas você não pode fazer. Ah, Saulo, mas ele salvou uma pessoa de fazer uma besteira. Vai entender, né? Então, eles têm uma forma de proteger de um jeito mais sutil, mas vão fazer. A arte dos mentores, segundo André Luiz,
está em orientar, preservando a sensação de autonomia do orientado. Apesar de, às vezes, você sentir aquela coisa que parece que parece um encosto ao contrário. Você está no lugar, mas não, você sabe que não é mais ali. Alguma coisa já não está mais. No trabalho, numa relação, numa amizade, num grupo específico, num determinado lugar. Aquela sensação parece que você já está sentindo. Até que você desperta, você vê, você percebe que a sua mente está fora da sincronização da mente do mentor naquele ponto. É a hora que você fala, opa, o caminho não está legal, tá? Posso sonhar com o meu mentor? Sim, e Joana de Ângeles incentiva esse messe de amor. Os sonhos são uma das vias mais puras de comunicação conosco, apesar de estar sempre ligado. Durante o sonho, sobre o que você consegue lembrar na posterior, quando lembra, né? Mas nem sempre você vai lembrar, e mesmo assim você falou com o mentor. Nossa mente está mais receptiva às inspirações superiores. Tá? Então tem coisas que acontecem, tem mensagens, por exemplo, que acontecem que não dá para saber. E eu não lembro, por exemplo, certa vez eu estava acordando de manhã cedo e ainda meio que eu olhei assim para cima e começou a aparecer uma frase em dourado, escrita no ar. E era uma coisa muito legal para eu ler. Na hora eu li, consegui saber mais ou menos o que era, mas assim que eu abri o olho, sumiu. Mas eu só lembro das coisas flutuando no ar. Eu não sei o que ele quis falar, não sei, eu sei que eu li. Eu não consegui trazer para o corpo. Então, passei uma parte do dia, na época, né, tentando entender o que foi, o que dá, sensações. Então, tem uma clareza incomum, às vezes. Você sabe, mas não tem... tem as cores vívidas, mas você não... Tem que estar sempre... Na hora que você despertar, está sempre ligado, tá? Às vezes ele se aproxima mais quando percebe que é necessário, para fazer uma... Às vezes ele dá um basta em uma determinada atitude. Tá, olha, vou tentar dar um basta hoje. Vou causar um desincentivo sobre ações que não estão sendo legais. Vou fazer... E ele... Sabe a sensação de desânimo que você sente, às vezes? Que o encosto faz com você? É uma sensação que não dá para explicar. O mentor tem uma sensação parecida, mas ela não é negativa. É a sensação de término de uma determinada coisa que você está fazendo. Ele se aproxima, você sente aquela coisa estranha. É sensato, não é pesado. Quem já sentiu isso? Só que você tem que... É o basta. É quando chega assim, preciso encaixar. É o máximo, na verdade, que dá para fazer. É quando ele fecha o cerco da sensação positiva daquilo que você está fazendo. Então aquilo passa a não fazer mais sentido. Sabe quando você... Cara, não dá para explicar, eu estou tentando explicar, eu não consigo. Tá ponto. A sensação inversa para você entender. Sabe quando alguma coisa ruim acontece? Sei lá, você brigou com alguém que se ama, e as coisas, você acabou uma relação, e as coisas parecem que ficam sem sentido. Pô, vamos ali, não. É isto, mas é positivo. Você perde a força de continuar fazendo. É como se o sentido fosse embora. Para que eu estou fazendo isso, velho? É o clique da ação positiva de gasto energético sem sentido. Só que você chegou no ponto que ele foi o máximo que deu. A partir daí, se você fala que vai, não dá para fazer mais nada. Ele só não vai acompanhar você, aquela sensação não vai ser mais a mesma, nunca mais. Aquilo sempre vai ser meio vazio, mas você continua indo. É o máximo que ele consegue atuar. É essa atitude dele. Tá? Então, essa sensação é um feeling diferente. Tem que estar ali. Ele é amoroso. Na hora do encontro, é como se na hora que você pensasse, você sentisse a presença dele. A sensação é, neste caminho eu não sinto isso. E isso é bem profundo na presença mentor tutelado. Tá? Tem que ficar ligado nisso. Tá? Ele usa sinais físicos para falar com a gente. André Luiz documenta nos domínios da mediunidade. Os mentores utilizam-se de manifestações do plano físico, sempre que necessário, para orientar e tranquilizar seus orientados. Exemplos: arrepios, até os cabelos do pé, do monossílabo. Quando você está tomando a decisão certa, onde geralmente nos braços e na nuca você sente aquela coisa, né?
Tá? Também sente um encosto encostando por trás, tem que se ligar, tá? Mas devemos estar fazendo a coisa certa, tá? Sentindo o amor, fazendo a coisa certa, você sente um calor no peito, uma região do coração, uma sensação gostosa, uma sensação de que alguma coisa está feliz por você, você sente. Pensa uma sensação de abraço quando está triste, isso acontece no corpo todo, tá? Sinais no ambiente, tem objetos que aparecem estranhos, coisas estranhas, sensações que... eu falo às vezes que tudo é meio geométrico. As coisas, elas não são por acaso. Músicas e sons específicos, significados, pessoas falando coisas. Já percebeu que as coisas vêm pelas pessoas? Às vezes eu fico até preocupado. Parece um acaso que não é acaso. Eu nunca ouço uma coisa. Aí a pessoa começa a falar uma coisa, aí eu falo, caramba, velho. Aí fala aí daqui a pouco tu fala, e fala de novo, eu falo, deixa eu ficar de olho nisso, porque já liga o meu clique de já ter percebido esses sinais antes. Então você tem que se ligar nisso. Animais se aproximam de você de uma forma incomum às vezes. Pássaros tanto cantam como se posicionam na sua frente. Parece que isso sempre acontece, mas às vezes parece que tem um significado geométrico para você. Eu não sei, cara, você vai me chamar de maluco, mas não é, velho. Tem uma coisa movimentando, números repetitivos, 11, 11, 22 e 22, sequências em placas e recibos. Você olha para um lado, às vezes está o velocímetro do carro está com uma coisa, a placa de temperatura da cidade está igual, agora está, olha aqui, 10, 11 assistindo. Então, assim, são coisas assim. São coisas estranhas. Então, parece que não é só... Parece que assim, existe uma energia, quando ela circula, ela cria um campo e sabe Deus o que é isso, velho. É um automatismo. O negócio parece que vai em cadeia. Agora está 10:22. Tá? Nuvens em formatos específicos, coisas estranhas começam a acontecer. Tá? Coincidências, não tem como. Chico Xavier falou, frequentemente me dava sinais através de sensações físicas, especialmente quando eu estava em dúvida sobre alguma coisa importante. Agora vem a pergunta de 1 milhão de bônus horas. Como diferenciar a minha intuição da opinião do mentor, da sensação dele? Emmanuel tenta esclarecer, não consegue, mas eu vou ler ainda assim. Vossa intuição é muitas vezes a nossa inspiração. Não há separação rígida, pois trabalhamos através das vossas faculdades naturais. Eu não entendi nada, Emmanuel. Mas vamos aqui. É difícil, porque a verdade é que você não percebe que é um mentor, então você pode, de fato, como disse aqui, a nossa intuição é uma sensação que veio de lá. Existem 3 coisas. Você se conecta, são 3. Você, o mundo espiritual positivo e os seus mentores. Você, aqui embaixo, às vezes se conecta numa frequência legal, pensa e age nessa frequência e consegue sozinho observar situações. Porém, contudo, todavia, ao fazer isso, dificilmente o seu mentor não vai estar encaixando uma sensação com você. Opa, isso é legal. Faz isso. Faz, segue. Continua essa sensação. Movimenta isso aqui. Observe tal coisa. Tá? Então, muito interessante. A sua intuição e seu mentor seria uma parceria. Sua intuição pura, você conectou a frequência alta, você consegue trazer. É baseada também em sensações e capacidades. Porque, tem uma coisa interessante. As duas coisas, elas podem vir isoladamente de fora, ou pode misturar, o que é o mais comum, com a sua irradiação existente, quer dizer, com o conhecimento que você tem. Mas aí é que está um detalhe. As sensações, quando elas vêm fortes e firmes, elas normalmente já vêm meio prontas, parece lógico. Como eu não vi isso antes? Parece que ela já sabe quando uma coisa está com você, ela faz sentido, mas não encaixa. De repente ela encaixa. E ela encaixa perfeito. Parece que isto normalmente é a presença do mentor. Ele vai abrindo, ele vai olhando. De repente, quando você vê, você nem sabe como é que está ali, está tudo meio esquematizado já. E vem pronto.
E quando aparece assim, ó, encaixa tudo de vez assim, a imagem tem cor, tem ideia, tem plano, tem passos, tem coisas. Parece que aquilo estava para você fazer um tempão, você só estava meio que ou parado, ou estacionado, ou não queria, ou não estava pronto, uma mistura de coisas. Mas parece que você encaixa o negócio, parece que vem. Parece que, sabe o que acontece? Já viu aquela história do cocriar? Seu mentor cocria as coisas para que elas cheguem para você, só que você só vai perceber na hora certa. Dizem que isso é tão verdade que existem grupos de mentores, um adendo aqui fora desse assunto, de tecnologia ou mentores de invenções que co-criam no plano astral, por exemplo, o carro, o avião, o smartphone. Isso co-cria-se. Coloca isso no plano mental. Aqueles que atingem a frequência ou estão na frequência captam e pegam. É como se tivesse uma cocriação mega. Por isso que as coisas não acontecem num lugar só, quando elas começam a pegar. Por isso que quando você tem uma ideia e você fala, você dá forma e aumenta ainda mais a presença disso. É incrível como isso acontece e vem de lá de fora. Isso é vida, tá? Eles sabem que funciona assim. Deve existir mentores que trabalham só nisso. Vamos fazer um trabalho mental, movimentando que a humanidade consiga, que alguns seres na Terra consigam captar a criação de uma máquina que vai ler a aura. Então, eles vão fazer isso, tal, aquilo é jogado de forma tecnológica perfeita. Aí você pega aquela sensação que ela começa a acessar e vai dando aquela sensação de alta conexão, é de fato a transmissão de consciência de frequência para outra. Eles, você capta, só que lógico que quando alguém capta, o que acontece? O cara capta o avião. O cara vem aqui, faz o avião, a mente umbralina bota uma bomba presa no avião. É assim que funciona. O cara capta um novo elemento, o rádio. A pessoa vem, serve para fazer isso aqui, não sabe, a outra vai lá, cria um elemento, plutônio, não sei, cria uma bomba atômica. Então, assim, a mente do umbral, ela distorce, mas apesar de saberem que isso vai ser assim, né? A gente sabe que vai ser assim. Infelizmente. É assim que tem. Por isso que fala, quando você tem uma ideia, não tenha medo, tá? Porque se você pega a sua ideia, mesmo que ela seja distorcida, que seja roubada, de onde ela veio, vai vir mais. Principalmente se você está sempre pensando em fazer o bem. Não tenha medo, deixa usar. Tem gente que já discutiu, várias pessoas espiritualizadas, porque tem medo que pegue um conteúdo deles. Não sabe a bobeira que está fazendo. Pergunta massa. Meu mentor usa outras pessoas para me enviar recados? Diga que você já percebeu isso. Inquietando o pagode. Você já percebeu que seu mentor usa outras pessoas para lhe mandar recados? Já percebeu? Você está do nada aqui, uma pessoa fala um troço ali, você, rapaz, que parece que foi para mim aquilo, velho. Tem até um meme que eu tinha aqui, não tenho mais, apaguei. Eu tinha um meme também, assim, que era tipo um Jedi, né? Tá escondido ali na rua, alguém começa a falar de projeção astral e você tira o capa assim. Esse assunto me conhece, né? Mas aqui, isso aqui acontece pra caramba, constantemente. Inspiramos pessoas de bom coração a dizerem, ou agirem, ou fazerem as palavras ou as sensações para os nossos orientados, para aquilo que eles precisam ouvir no momento certo. Às vezes, cara, às vezes é um negócio que você nem imagina, velho. Às vezes é uma sensação. Às vezes você vai ali e faz uma cara... Eu conto sempre a história da academia, né? Uma época em Recife, uma específica época que estava bem difícil. Aí eu estava assim, lógico que fechando os olhos, ouvindo músicas boas, colocando tal, velho. Aí eu estava tentando manter a força, ir para academia e tal, né? Eu estou tentando fazer a mesma coisa, ir para academia. academia. Eu tenho que ir. Aí eu fui para academia, né? Sem vontade nenhuma, sabe? Você vai, tanto que eu fui, eu vou ficar uns 15 minutos lá. Aí entrei e tal, quando eu estava indo para o vestiário, passei no corredor.
cabeça baixa. Estava de boa, ouvindo música calma, assim, mas veio uma mulher ao contrário, velho. Eu levantei a cabeça por um segundo, assim, ela sorriu. Era uma senhora, assim, era mais velha que eu, né? Mas sou um senhor. E ela sorriu. Cara, eu não sei o que foi que aconteceu ali. Saiu de mim um peso que eu não sei dizer qual foi. Velho. Fui embora. Eu parei assim e falei, cara, que estranho, velho. Eu fiquei, mudei a frequência. Aquela pessoa mudou minha frequência de graça. Fez nada. Eu até fui falar, porque você vai pensar que eu estou paquerando você, não estou não. Eu só vim lhe agradecer, tá? Só isso, não precisa saber meu nome, porque me ajudou num simples sorriso. Saí dali, nunca mais vi essa criatura. Nunca mais. Só vi aquele dia. Todo dia, eu ia meio-dia para academia. Então tem coisas que chegam para a gente, chegam assim, uma pessoa fala, uma pessoa de negócio, tem coisas que a gente não sabe de onde vem. Tem a espiritualidade no meio disso aí, tá? Eles pegam coisas, eles dão um dardo energético ali, que eles tiram alguma coisa, ou da sua própria criação, ou da sua própria aura, ou do nível espiritual da perturbação que está com você. Então, no elevador, na fila do banco, fala algo, responde a sua dúvida exata. Às vezes estou conversando com o outro, você está ouvindo, assim, cara, não, acho que hoje eu vou fazer o seguinte, quer saber, velho? Eu acho que hoje eu vou lá e vou mesmo fazer, vou não sei o que, cara, velho, é isso que eu precisava ouvir, velho. De repente alguém fala algo sábio, em comum, assim, tá? Palavras que não eram nem para combinar com a personalidade daquela pessoa. Ou fala com você, ela fala uma coisa nada a ver, você fala uma coisa nada a ver para alguém. Não, velho, não sei o que, pessoa. Esse cara tá lá na minha mente, às vezes as pessoas falam isso para mim, sem querer. A inocência, às vezes, de crianças, de coisinhas, sensações de cachorro, experiências com sensações, né? Dicas que tinham, às vezes idosos falam coisas pra gente, acontecia isso comigo lá na AMA Idoso, e às vezes eu estava assim, a pessoa começava a falar comigo, eu falava, coisa estranha, interessante, timing perfeito, tá? Exatamente aquilo que vocês, do jeito, do tamanho, que o cara médium, usado como um instrumento totalmente na sua frente, velho, totalmente. Muito estranho, velho. Às vezes eu estava fazendo, eu ficava assistindo as anamnésias do médico e ele me permitia perguntar coisas, né? Às vezes eu estava ali assim, né, e tal. A pessoa falava uma coisa que, cara, eu fazia. Que é isso que essa pessoa falou, velho? Ela abriu um horizonte, um negócio assim que eu ficava, meu Deus, como que eu ia conseguir aquela informação? É de uma riqueza que eu não. A simplicidade da riqueza daquilo. Tá? Então é muito interessante que você sente que foi recado para você. Você sente um arrepio, uma sensação que aquilo foi proposital, parece que você entrou numa frequência na hora, parece que existia um mantra, e era a pessoa fala, estava conectada, aquilo fala, mexe em você, você fala, ponto. Então tem muito interessante. Você está pensando em desistir de uma coisa, uma criança fala, minha mãe disse que não pode desistir dos sonhos, aí você fala, porra, olha o que essa criança falou, velho. Medo de uma mudança, um colega de trabalho fala, às vezes a mudança que mais tememos é a que mais precisamos. Esse cara falou isso, velho. Eu tava pensando nisso hoje, velho. Né? Já aconteceu com você? Senhora no ônibus comenta, relacionamento bom é aquilo que te faz crescer, não diminuir. A gente tem que aprender a nos valorizar. Você fala, essa senhora é médium. Essa miserável aí é para mim, essa ela que se combina com muita gente, não é? Então, é um negócio muito interessante. Chico Xavier fala, ó, Emmanuel frequentemente me enviava mensagens através de pessoas simples que falavam exatamente o que eu precisava ouvir. É porque às vezes o seu vaso, às vezes você já até pegou informação, mas o vaso que vem por você, ele não chega no entendimento. É preciso que outra pessoa fale para você, às vezes. Eu já falei isso, mas vou dizer de novo. Por que meu mentor evita falar o nome dele? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não minta, não. Aliás, o pior mentiroso é aquele que acredita na própria mentira. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você não vem falar pena branca, preto velho, que não adianta. Você sabe o nome do seu mentor?
Eu posso falar que sei. Olha, eu não acho que o nome dele seja esse, não. Nem a pau. Eu posso falar que um cara falou para mim o nome dele, mas eu não acredito que aquele seja o nome dele. Vocês que sabem, não falem, tá? Emmanuel explica a estratégia em O Consolador. A identificação nominal é menos importante que o conteúdo da orientação. Morreu Maria Preá. Para tudo. A identificação nominal aqui é menos importante que o conteúdo da orientação. Preferimos que vos fixeis na mensagem, não no mensageiro. Porque você fala assim, mentor Zé do Brejo. Não mentor. É que busquem conhecimento. Tá bom. Né? Aceitável. Agora vem o Astacheran e fala, busquem conhecimento. A mensagem ganha mais força. Mas aí você analisa o conteúdo, né? O que essa Astacheran veio de longe só para falar isso, né? É ET Bilu. Já conhece ET Bilu? Pois é. Então, foco na mensagem, foco na pessoa, nunca. Tá? Resultado, você cresce espiritualmente. Humildade espiritual. Nome cria status na mente humana e ego, ainda assim. Emmanuel diz, é mais importante que o Zé das Couves. Emmanuel é mais importante, diz assim que o nome é mais importante que o Zé das Couves, podia brincando, né? Realidade, todos são, e é assim que importa, irmãos em evolução, usar um nome para seres tão frágeis como seres humanos, tão necessitados que podem ter o ego. Meu mentor é famoso, você vai falar. Para que você quer isso? Competição? Para quê? Por qual motivo seu mentor é famoso? Você quer qual interesse? A não ser que venha uma mensagem específica e gratuita, aí beleza. E mesmo assim, tem que tomar cuidado pela questão da fama, da direção, da necessidade das pessoas em receber uma mensagem só de famosos. Isso também é um problema. Simplicidade, foco no amor, não na fama. Evita mistificação, nomes famosos são facilmente falsificados, né? Ou faz aquela coisa... Na verdade, é a própria busca pela lucidez do que da própria ilusão, né? É triste pensar que uma quantidade incrível de pessoas tanto usam nomes famosos não sendo reais, como fazem tantos outros buscarem isso. Nós deveríamos questionar de forma muito bondosa até sobre a questão de risco para a própria consciência dos seres que assim fazem, né? Rezar por eles, vibrar, porque é muito perigoso. Obsessores adoram se passar por Emmanuel, Bezerra de Menezes, mestres, tá? Anonimato é mais difícil de imitar, até porque não chama muita atenção, né? Tem que pegar mensagem. Se tiver anonimato, que vai contar o que vai faltar é mensagem. O que esse cara veio falar aqui? Né? Aí você vai falar com o nome, eu confio porque é Emmanuel, eu confio... Aliás, é porque eu estou sem a aproximação da câmera, eu ia falar isso próprio. Não confie em ninguém. Eu vou repetir isso. Você não confie em ninguém. Ninguém. Não quero importa se tem nome, se não tem. Foco no zoom da mensagem e de qual é a real intenção daquilo que está fazendo. Se você perceber qualquer desdém, educadamente se afaste. Não adianta falar nada. Se adiantasse, a gente falasse de forma sutil, tá? O umbral não estava cheio de ilusão, como tem, cheio de intelecto. O que mais tem no umbral é intelectual. Não adianta. Só saia em silêncio e reze. Não adianta, não fale, não seja nunca mal educado com aqueles que estão se perdendo. Porque estão, tá? Ou com risco de estarem se perdendo. Educadinho, tá? Olha, vou tirar meu time de campo, que só tem famoso. Se saia de lugar que tem gente famosa. Vai por mim. Grandiosíssima chance de você estar gastando sua energia, alimentando uma atmosfera de ilusão. Tá? Sai dali. Sai educadamente, principalmente que isso vicia também. E cria a atmosfera que você fica preso nela.
Tá. Confio porque sinto amor sem nome. Meta, reconhecer o amor, reconhecer a informação, reconhecer, seja lá quem for. Inclusive, sempre deu isso, faz você dar oportunidade a boas pessoas. Tá? Porque é o que acontece. Emmanuel Parachico começou como espírito amigo, assim como o Divaldo Franco, e gradualmente foi falando, foi mostrando Chico como precisava se acostumar primeiro. Joana de Anjos para Divaldo, um espírito amigo. André Luiz nunca disse o nome completo terreno, sugeriu, supõe-se que é. Apenas André Luiz, tá? Que era um irmão, se eu não me engano, era o nome do irmão de Chico, se não me engano, coisa assim. Tá? Ele usou um pseudônimo para não dar nenhum tipo de bagunçada, alguma coisa assim. Nós que temos uma necessidade de, essa pessoa foi aquela, de fazer o currículo. Aliás, o currículo é uma coisa tão triste, né? Porque o currículo ele só diz o que você faz numa vida. E aí, se você for uma pessoa com uma grande outra capacidade ali, não totalmente adicionada ou trabalhada nessa encarnação, você não tem valor, entendeu? Você tá, eu lembro que me chamou muita atenção quando eu fui, com isso não quero criticar, estou falando uma sensação mesmo, super educada, tá? Eu falo isso até por um sentido bondoso. Hoje em dia estou tão preocupado com essas coisas que até para falar nomes eu fico, mas eu fui numa tertúlia do Valdo. Eu, assim, claro, poxa, eu bebo dessa fonte há muitos anos, né? Bem respeitoso, né? Mas eu percebi que as pessoas, antes de falarem, na época era só músico. Eu não sei se eu era só, mas enfim. E não era só, né? É muito. Mas eu não sou só músico, eu era Saulo também, né? Zé Cu, tal. E ela falava, eu sou fulano de tal, sou biólogo com formação em tal. Ele falava o LinkedIn dela toda, nem tinha LinkedIn, né? Em Harvard, com pós-graduação em Netuno, e eu tenho um mestrado e um pós-doutorado, não sei o quê. E todo mundo falava assim, e eu falei, como que eu vou falar aqui? Músico, tecladista de pagode. Eu queria falar, não tinha como aquilo me diminuía, aquilo fazia assim, não é importante o conteúdo, não. Queremos saber quem você... Eu sempre achei isso estranho. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco isso, e melhorar em todos os aspectos, tá? Sei lá, a gente teve isso me chamou bastante atenção, mas continuo falando que há um grande respeito sobre isso, tá? Eu entendo que há uma necessidade e tal. É perigoso saber o nome do mentor? Não, não é. O conhecimento do nome não traz perigo, fala André Luiz, mas pode desviar a atenção do que realmente importa, que é o desenvolvimento espiritual e a mensagem, e causar rebuliço. Aliás, teve a quantidade de gente que hoje faz conteúdo, repito, continuo a falar sobre a questão de respeito e tal, de pessoas famosas e cartas psicografadas. A gente tem que sempre chegar com bastante atenção nisso, tá? Se você puder, dependendo, não gasta, cara, até porque assim, eu sempre penso, de onde ele tirou essa informação? Quem psicografou? Quem psicografou está analisando a informação, porque até certo ponto tem várias coisas dentro de uma mensagem supostamente de um determinado, sei lá, outro dia uma mensagem assim, fulano de tal famoso no umbral. Não vou falar nomes por respeito também ao artista. Tem o próprio artista, a imagem do artista, que a gente não tem como saber isso, né? Tem livros também, tem que analisar. Tem a família do artista, saber que uma mensagem circula na internet dizendo que ele caiu no umbral. Beleza. Tem. A pessoa que psicografou, ela analisou a mensagem, porque eu fiquei pensando, cara, eu vou ouvir essa mensagem e eu vou criar uma direção na minha mente que eu nunca mais vou conseguir fazer a mesma coisa. Um exemplo, que é real. Eu gostava muito de um artista, eu não vou falar o nome dele também, hoje eu estou super respeitoso, mas eu gostava muito, gosto até hoje. Esse artista, depois eu descobri, cara, e eu descobri que não foi só eu, no mundo todo. Ele foi preso por envolvimento, até fiz vídeo sobre isso, tá? Seu envolvimento com pedofilia. Porra, velho, eu não consigo mais ouvir, velho. Eu tentei desvincular, tentei, eu juro, velho, ao máximo que deu. Eu não consigo mais.
não consigo mais ouvir. Acabou, a imagem foi embora, assim. Aí por que eu acho que é importante tomar cuidado? Porque se tem um artista, você vai ouvir Raul Seixas, aí tem um livro, Um Roqueiro no Além, que fala que o Raul Seixas, a gente não sabe, aquilo está lá psicografado, tá? Tem que analisar a mensagem, porque não sei, né? Aí, de repente, toda vez que eu ouço Raul Seixas, eu falo, caramba, Raul Seixas ficou preso no caixão. Raul Seixas realmente ficou preso no caixão. Vem na minha mente, aquilo distorceu, e eu não sei se aquilo é real, assim. Então, por que eu tomo cuidado em você consumir conteúdos que, mesmo não sendo reais, podem direcionar, nesse caso da música real, tá? Esse cara real. O artista eu vou falar porque tá na mídia isso, tá? É o Oliver Chant. Cara, eu ouço o Oliver Chant, você pegar desde 1992, por aí. Ou manhã, por aí. Assim que eu comecei a sair do corpo. 92, 93, daí ali. Isso mexeu eu gostava das músicas, de repente você não consigo mais. Então, assim, tem coisas que você tem que fazer um estudo legal sobre isso. Acho que a coisa está tão forte que ele não está nem mais encarnado, aparentemente, tá? Foi preso, tá? Não está mais aqui, não. Mas é um cara que ficou no esquecimento. Deixa eu ver, eu vou assim, são tantas coisas para falar sobre esse tema de hoje que, cara, sinceramente, assim como eu deixei, eu não vou fazer o próximo esse tema, mas vou deixar ele guardado para próximas vezes. Deixa eu ver aqui.